E então, vamos conversar sobre o teor desse tema, mediunidade como dupla oportunidade, oportunidade de desenvolvimento, pelos ensinamentos, pela realização do trabalho. E como é que eu faço quando eu estou num bate-papo a respeito de um tema? A gente vai conversando sobre os termos em específico, os termos isolados, para que a gente consiga compreender o contexto geral do que aquela frase, aquele tema, certo, traz. E então, quando fala, vamos lá, primeiro, oportunidade. Mediunidade, falamos, né, há pouco do que se trata. Sabemos que é a faculdade do intercâmbio entre o mundo extrafísico e o mundo físico. Agora, dupla oportunidade. E o que é oportunidade? Quando a gente diz, nossa, tivemos uma oportunidade de remissão de nossas faltas do passado, ou tivemos uma oportunidade disso e daquilo. O que é que realmente significa oportunidade? Oportunidade vem a significar uma confiança concedida. Então, quando diz recebemos uma oportunidade, nós recebemos, né, um aval, uma confiança para a realização de algo. Essa é a oportunidade, né? E então, entendido isso, que é uma confiança que foi depositada em nós, quando nós fizemos a nossa programaçãozinha lá para a nossa reencarnação, tudo o que nos é disponibilizado para a realização, essa disponibilização de todos os envolvidos na nossa história, no nosso histórico e do que nós viemos para fazer aqui, todos os que estão envolvidos para disponibilizar essas oportunidades, né, vai de acordo com a condição energética que nós já nos encontramos. E então, por isso que algumas oportunidades, e nós já sabemos agora que a oportunidade é uma confiança depositada, algumas outras oportunidades que a gente ainda não pode ter, porque a gente ainda não tem a condição para aquilo, para a realização daquela tarefa. Então, pouco a pouco, com o nosso desenvolvimento, nós vamos adquirindo condições, capacidades conscienciais e energéticas para a realização daquela tarefa. E então, essa oportunidade, essa confiança depositada vai de acordo com essa capacidade que aquela pessoa, aquele espírito já encontra para a realização daquela tarefa. E aí, em toda a organização para o nosso reencarne, como será o nosso corpo, as nossas enfermidades, tudo que a gente já sabe que vai passando do corpo perispiritual para o corpo físico, todos esses ajustes já vão sendo feitos, né, por todos os responsáveis por essa organização, porque tudo isso acontece. E então vai sendo feito toda a elaboração, todo o ajuste na glândula pineal, né, em toda a capacidade orgânica para a recepção desse mandato, para a realização desse mandato, que é a prática da mediunidade, certo? E nós sabemos que médium, né, é todo aquele, como disse Allan Kardec, todo aquele que sofre a influência, num grau qualquer, dos espíritos. Pode ser chamado de médium. Agora, para que esse tema que a gente traz e a gente conversa a respeito, estamos falando do médium, quando falamos de toda essa organização, do médium ostensivo, aquele que o próprio Allan Kardec disse, para sintetizar, vamos chamar de médium aquele que tem a mediunidade ostensiva para a realização de uma tarefa consciente. E aí, vejam bem, meus queridos, como todos nós somos médios, e então a mediunidade está por toda parte, né? Em todas as pessoas, e de uma forma inconsciente. E então, um médico, um cirurgião, ele está fazendo uso da mediunidade, está sendo inspirado por médicos desencarnados, só que a maioria não sabe disso, certo? Um engenheiro, um enfermeiro, um padeiro, qualquer pessoa sofre a influência, né, a inspiração
dos espíritos, dos amigos desencarnados, mas de uma forma inconsciente. A maioria não sabe que está no exercício dessa atividade, certo? E quando nós estamos falando aqui da oportunidade, da confiança que foi concedida, nós estamos falando desse médium ostensivo que já tem consciência, que já sabe que é médium e ele está buscando encontrar o que é que ele vai fazer com isso, para que ele vai se direcionar nessa atividade e se ele deve realmente se conduzir nesse caminho. É para esses médios que nós estamos conversando hoje aqui. Vamos dizer do médium espírita, certo? Que é de onde vem todo o nosso estudo, toda a nossa base, quando o assunto é mediunidade. Pois bem, e então, vendo sobre a oportunidade, né? Oportunidade de desenvolvimento, o que vem a ser então o desenvolvimento. Falamos que íamos conversando termo por termo, para a gente conseguir compreender. O que vem a ser desenvolvimento? Ah, você tem que trabalhar para desenvolver. Ah, você é médio, você veio médio, você tem que trabalhar para desenvolver. Desenvolver o quê? O que é que a gente desenvolve? O que é quando se fala de evolução? Estamos aqui para evoluir. O que é evoluir? Evoluir, desenvolver, é ampliar o nosso nível de compreensão sobre nós e sobre o todo, como aquela frase já tão famosa, utilizada por Sócrates, que se encontrava no portal do Oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, a cada existência, a cada oportunidade dessa, a cada confiança dada, né, nós vamos ampliando a nossa compreensão. E compreensão, então, é a dilatação da nossa consciência. Quando diz que uma pessoa está se iluminando, uma pessoa é iluminada, luz é consciência, é compreensão, luz é lucidez. E então, desenvolver é abrir a lucidez, expandir a lucidez. E então, por sua vez, expandir a compreensão. Isso é desenvolver. Aí vamos lá. Oportunidade, confiança depositada para desenvolvermos a compreensão sobre quem somos enquanto indivíduo, enquanto ser universal, certo? Então, oportunidade de desenvolvimento através dos ensinamentos e do trabalho realizado. Do que se trata os ensinamentos? O médium, ele vai desenvolver através do que ele escuta dos espíritos, ou que ele lê de mensagens psicografadas e dos livros, sim, e também pelo que ele vai buscar. Veja bem, quando se diz que o médium recebeu uma oportunidade para o desenvolvimento, né, da sua compreensão, e então essa oportunidade se trata para uma busca e não para um estado de passividade, porque assim continuaríamos lá no plano espiritual, lá tem livros, lá tem escolas, lá tem cursos e continuaríamos apenas estudando lá, certo? Uma vez que a gente chega até aqui, é porque vamos trabalhar as nossas emoções, o desenvolvimento das nossas emoções, e essa compreensão vai se dar através de uma busca, de um interesse, de uma vontade, porque se o desenvolvimento é a ampliação da consciência, da compreensão, né, é nos tornarmos lúcidos quanto a quem somos nós, essa compreensão vai se dar na vivência, na prática, no exercício diário. E então você vai pegar a mediunidade lhe dada como oportunidade, confiança depositada, para que na prática você realize esse intento. E que prática é essa? Que busca é essa? Buscar a compreensão e buscar a realização do trabalho. E então aí dá-se a dupla oportunidade.
do desenvolvimento pelos ensinamentos e pela realização do trabalho. E aí, quando a gente diz do desenvolvimento pelos ensinamentos, a gente não vai ficar apenas no que a gente recebe, porque quando a gente diz assim, né, há um médio de psicofonia ou um médio de psicografia, né, ele é o primeiro a ter que tomar para ele, né, aqueles ensinamentos, aquela mensagem, certo? Mas ele também vai buscar, ele também vai perguntar, ele também vai atrás, vai porque não tinha aquela frase do Canal Futura, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E então ele vai fazer perguntas. Para isso, o que é que vai acontecer? Nós precisamos naturalizar esse processo da mediunidade. Tirar a mediunidade do pedestal, a mensagem até falou, né, da humildade, tirar a mediunidade e o médio do pedestal e naturalizar, porque se todos nós somos médios, embora em graus diferentes, isso significa o quê? Aquela famosa frasezinha de Buda que diz assim, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais, no momento passando por uma experiência humana. E então, aqui, meus queridos, é um plano espiritual. Alguém, em algum lugar desse universo, se pergunta se aqui é a vida. Porque aqui é um plano espiritual, nós somos espíritos. E então, quando se fala dos espíritos desencarnados, estamos falando de pessoas como a gente. E então nós precisamos naturalizar esse processo e perguntar a eles sim, tirar nossas dúvidas sim, certo? Tanto a eles quanto através das pesquisas científicas, onde vamos enriquecendo o nosso entendimento, certo? Então a busca vai se dar nesse intento também. E aí entra a realização do trabalho. Veja bem, quando Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação, a gente vai refletir um pouquinho agora sobre isso. Que caridade é essa? Vamos voltar lá à oportunidade. A oportunidade que nos foi dada, porque a gente já tinha uma condição para a realização da tarefa, para o nosso desenvolvimento e para que a gente ajustasse a nossa caminhada do passado, os nossos equívocos, aquilo que a gente ainda não compreendeu. E que o exercício da mediunidade agora é que vai nos dar essa oportunidade para a compreensão daquilo que outrora a gente não compreendia. E isso vai acontecer através do trato com o outro, seja desencarnado, seja encarnado. E então, quando a gente pega essa frase, fora da caridade não há salvação, a gente abre o leque dessa frase e a gente entende como todo tipo de caridade, como a caridade material, que é aquela sopinha que a gente vai dar, ou aquele pratinho de comida, né? Qualquer coisa, uma roupinha, qualquer outro tipo de caridade, uma orientação, né? Um conselho, um abraço, a paciência é a mãe da caridade, né? Só que nós entendemos que essa frase se refere justamente àquilo que você veio realizar, porque todas essas outras coisas já devem ser inerentes do ser humano. Tá dando para compreender? Já é inerente do ser humano. Então, não, se você doa uma roupa, se você doa sopa, se você faz qualquer outra coisa, meus queridos, não estamos fazendo nada mais do que colocando em prática uma condição que já é do ser humano. Quem não faz isso é que não está exercendo a sua humanidade. Então, não é fora dessa caridade que não há salvação. É fora daquilo que você veio realizar com o outro, é o meio para a realização dessa tarefa. Se não houver o outro, você não terá como realizar. A mediunidade não é assim? Se a mediunidade é esse intercâmbio, se não tiver o outro, como que se dará esse intercâmbio?
Não acontece de uma forma unilateral. E falamos do outro desencarnado e do outro encarnado. Então, quando se fala da caridade, da realização de uma caridade, nesse sentido que nós entendemos que aí ampliamos a nossa compreensão nessa vivência, e ao ampliar a compreensão, dá-se então o tal do desenvolvimento, que é o que é chamado de salvação, que será a libertação daquilo que a gente vem estando presos, existência após existência. Está dando para compreender? E então nós entendemos que o exercício da caridade é através da realização daquilo que lhe foi confiado. E então, vejamos que todas as oportunidades que nos são dadas, seja da mediunidade, seja da realização de qualquer outra coisa, os outros, o próximo, sempre está envolvido. Falamos que um médico cirurgião também é um médium, que ele pode nem saber que está ali sendo inspirado para salvar aquela vida. Mas ele só é um cirurgião porque tem o outro ali à frente dele para passar por um processo cirúrgico. Senão ele não teria como realizar a tarefa dele. E então, o único meio de libertação do nosso ser é através do nosso próximo. E então é fora dessa caridade que não há salvação, ou seja, fora da realização da nossa atividade que nos foi confiada. E aí a gente reflete e pensa no seguinte: pois bem, se foi nos dada essa oportunidade, depositada essa confiança, e houve todo esse processo de preparação para quando chegássemos aqui, se desse a realização dessa tarefa, nós vamos refletir a respeito de quando nós negamos a realização dessa tarefa. O que é que vai acontecer? E aí nós propomos, né, que uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso, do que apenas ficar no termo prático mas ao mesmo tempo raso de que vai chegar do outro lado como médium fracassado, porque é só o que a gente mais ouve falar. Foi um médium que não realizou sua tarefa, um médium fracassado. Muito além disso, o que acontece é o seguinte: tudo aquilo que não expande, atrofia. E então, porque se já recebeu uma preparação para a realização daquela tarefa, a não realização daquela tarefa implica no engessamento da nossa consciência. E não somente no que a gente já vinha preso e que essa oportunidade iria nos libertar através da vivência, através da compreensão, através dessa ampliação da lucidez, certo? Mas também do motivo pelo qual a gente se negou à realização dessa tarefa. E aí nós vamos levar, né, na nossa consciência, porque nós, quando desencarnamos, né, vamos até onde a nossa consciência nos leva. E aí o que é que acontece? Outra oportunidade, outra confiança dada será muito mais difícil. E vamos então conversar um pouco agora sobre algo muitíssimo importante. Quando o assunto é mediunidade, e nós já sabemos que a mediunidade, né, sempre existiu. O espiritismo não inventou a mediunidade, não criou a mediunidade. O espiritismo estudou a mediunidade, certo? Mas sempre existiu em qualquer época da humanidade. Acontece, e esse ponto agora é muitíssimo importante para a gente refletir sobre a responsabilidade do mandato que nos foi confiado. Para nós, aquele médium ostensivo que se nega ao trabalho ou que esteja realizando o trabalho, mas que ainda está aturdidozinho, sem saber se realmente vai
levar isso à frente, se realmente é isso que quer. O que é que acontece? Nós sabemos que a sociedade é dinâmica, tá? Cada época tem as suas vivências e as suas necessidades. Pois bem, quando o assunto é mediunidade, acompanha também essa dinâmica. Na época que surgiu o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, né, em 1857, antes disso, o que era que estava acontecendo? Né? Uma movimentação sobre espíritos batedores, né? Que respondiam a perguntas, né? Batendo na mesa, né? E aí havia uma necessidade daquela época e tudo precisava aparecer no século XVIII assim. Daquela forma, porque era a necessidade do momento e de acordo com o grau de consciência daqueles que se encontravam naquela época. Até então que Allan Kardec vai e estuda, né, vai buscar toda a compreensão, todo o entendimento daqueles fenômenos e aí se deu, né, a doutrina dos espíritos, né? Que não é dos espíritas, é a doutrina dos espíritos. Pois bem, quando nós falamos da reencarnação e dos nossos projetos e da oportunidade que nos foi dada, então nós sabemos que não foi aleatoriamente que, como diz Emmanuel, Deus não joga dados, não foi aleatoriamente que disse assim, a Angélica, Ana Luísa, o Antônio, ou Luzia estarão reencarnados e como médios ostensivos no ano de 2021, em plena transição planetária, no olho do furacão. Foi acaso ou fez parte da programação? Fez parte da programação. Fez parte da programação. Foi tudo muito organizado. E então, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando estamos refletindo, conversando sobre mediunidade, nós vamos abrir o parêntese aí para refletirmos junto sobre este momento muito importante que a humanidade atravessa. E então, para que a mediunidade? Mediunidade é o intercâmbio entre o mundo extrafísico e o físico, certo? Mas para quê? Hoje, antes, vamos voltar lá aos espíritos batedores para dar um alerta de que algo se sobrepunha à matéria. Que havia uma resposta vinda de uma inteligência, né? Que Allan Kardec foi até olhar embaixo das mesas, levantava a mesa, sacudia para cá, sacudia para lá, até se convencer de que ninguém estava manipulando aquela mesa, nem aquelas tábuas, né? Que a resposta realmente estava vindo de algo além da matéria, certo? Como em cada época tem a sua necessidade, nesse momento, aquele que tem a mediunidade, que veio todo configuradozinho, com sua glândula pineal, cheinhas de cristais de hepatita, certo? Prontinhas para trabalhar, essa responsabilidade, vamos dizer que ela triplica. Ela triplica. Então, o momento é muito sério, a reflexão não pode deixar de ser feita, o trabalho não pode deixar de ser realizado. Temos um livre-arbítrio, podemos escolher se realizaremos tal coisa ou não. E esse livre-arbítrio é lei universal, nem Deus mexe nela, as leis são imutáveis, Deus é imutável. Vai de nós, hoje, com o grau de consciência que já temos, refletirmos sobre o uso adequado da mediunidade, o para que somos médios e dentro desse momento que a humanidade atravessa. Então, se antes era para trazer o alerta de que algo se sobrepunha à matéria, hoje é para quê? O exercício da mediunidade. Desculpa, dá um golinho de água aqui. Qual a finalidade da mediunidade hoje? A mediunidade, ela
esclarece e ela consola. Nós estamos atravessando esse período em que o joio está sendo separado do trigo. E aí, quando você pode fazer o intercâmbio, e você tem condições para isso, de fazer o intercâmbio entre o mundo extrafísico e o mundo físico, você consola com a mensagem daquele parente que já partiu. E você alivia uma revolta. Você alivia uma descrença. E então, o que poderia ser joio vai se transformar em trigo. Essa é a verdadeira caridade. Transformar o joio em trigo. O mundo é de revolta. O mundo atravessa agora uma revolta. Brigas aí nas redes sociais, ou por política, ou pela questão do Covid, né? Por tantas coisas que os ânimos estão tudo inflados. A agressividade está solta e muita gente diz que a pandemia veio para desenvolvermos a vida interior, olharmos lá para dentro, silenciarmos, mas no meu entendimento, isso só no meu, tá? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que nós vimos foram os ânimos sendo alterados, pessoas chegando a um nível de estresse altíssimo. Não vejo que ninguém ficou melhor do que ninguém. Eu acho que quem era ruim ficou pior. Quem era bom acabou muito desanimando, porque até sem saber o que fazer. E aconteceram mais dúvidas do que propriamente esclarecimento sobre si. Essa é a minha visão, o meu entendimento. E então, quando você se encontra, sabe que você tem uma mediunidade ostensiva e que você pode fazer o intercâmbio, o que queremos que vocês entendam é o seguinte, que esse intercâmbio não vai se dar apenas, e quando falamos desse momento da transição planetária, não vai se dar apenas entre o médium e uma outra pessoa no momento de uma reunião mediúnica. Ou em qualquer outro lugar que ele se encontre, certo? Mas o médium na vida, no dia a dia, o médium fora da casa espírita, o médium nas redes sociais. E para isso ele tem que estar consciente do que significa a mediunidade, do que significa o desenvolvimento, do que significa a oportunidade dada, do que significa o trabalho realizado. Está dando para compreender? Então, esse trabalho será realizado em qualquer lugar que o médium se encontre, ele estando consciente da tarefa que lhe foi confiada. E então, esse médium, onde tem uma discussão sobre política, ou onde tem qualquer outra coisa que provoque desentendimento, provoque uma calamidade, provoque uma desunião, provoque qualquer coisa que transforme, às vezes transforma o trigo em joio, né? Que transforme os ânimos das pessoas, ele tem o dever de manifestar, através da sua mediunidade, o lado, digamos assim, saudável de tudo. Porque a mediunidade, independentemente de qual ela seja, de qual tipo ela seja, o médium é um curador da humanidade. E é por isso que hoje você está reencarnado aqui, no ano de 2021, em plena transição planetária, para ajudar a curar o mundo. Porque o mundo de regeneração não é um concurso onde alguns irão passar e outros não. É para que todos consigam ir. E então, através da mediunidade, você é esclarecimento e você é acolhimento. E não fazer parte da separação do joio e do trigo. Então, esse momento é muito importante para que a gente compreenda sobre a responsabilidade para com a nossa própria existência
e enquanto indivíduo e enquanto ser coletivo. Veja que não estamos mais falando apenas da mediunidade da casa espírita. Já não é mais tempo para isso. E uma coisa que aí eu digo, isso a pandemia fez. Isso a pandemia mostrou. Que para a mediunidade, para o espiritismo, independe da casa espírita. Independe da casa espírita. É importante? É. É importante ter a reunião mediúnica, ter as palestras presenciais, ter o momento do passe, é importante. Mas não é o essencial para o exercício da mediunidade. Porque o médium, ele não é médium apenas na casa espírita, ele é médium da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. E no dia a dia, no local de trabalho, na fila do supermercado, no médico, em qualquer lugar, no ponto de ônibus, em qualquer lugar que ele se encontre, ele vai estar realizando a sua atividade. Agora, para que isso aconteça, ele precisa estar consciente do que é oportunidade, do que é desenvolvimento, do que são os ensinamentos, do que ele está buscando aqui e do que é a realização do trabalho. E aí ele vai começar, Angélica, eu quero tomar consciência, já me disseram, sou médio ostensivo, e já me disseram que eu tenho que trabalhar, como é que mas eu não quero, eu tenho medo, eu não quero realizar isso ou aquilo, o que é que eu faço? Por onde eu começo? Para que eu tenha essa consciência. E então eu adquira essa responsabilidade. Uma questão. O que você busca aqui? Para que você está aqui? E aí a gente diz assim, as pessoas vivem aqui buscando a felicidade. Gente, alguém perdeu a felicidade aqui e veio procurar? Resposta é, nós não viemos buscar nada daqui, nós viemos trazer. Então não é o que você busca aqui, é o que você traz. Quem é você no planeta Terra? Quem é você aí em Penedo, aqui em São José do Rio Preto, em Aracaju? Quem é você? Para que você está aí? Para que você existe? Para que você acordou hoje? Para comer, trabalhar, pagar boleto, dormir, procriar? Isso os animais irracionais fazem, com exceção de pagar boleto. Para que nós estamos aqui? Que tal de felicidade é essa que a gente vive buscando aqui? E então um dia passamos por aqui, perdemos a felicidade aqui e agora voltamos para buscar. E quanto mais se busca, menos se encontra. Porque a felicidade só acontece através da autorrealização. E a autorrealização é a paz que você sente através da realização do que você veio fazer aqui. Mas, Angélica, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Onde estão gravadas as leis de Deus? Em nossa consciência. Chegamos a um nível hoje de consciência, de Homo sapiens sapiens, que não precisa mais ninguém dizer, você é médio, você tem que trabalhar. Ou viva a sua essência, ou busque amar o próximo, respeitar o próximo, busque praticar caridade. Acabou o tempo. Fim de linha, meus queridos, fim de linha. Acabou o tempo de explicar o óbvio. Acabou. Se alguém ainda tem alguma dúvida, precisa ir buscar mais conhecimento acerca disso. Contra fatos não há argumentos, os fatos estão aí.
Estamos vivendo coisas que nunca tínhamos vivido. Se nos utilizarmos da internet para o que ela realmente deve ser, vamos encontrar coisas que estão acontecendo no mundo inteiro que a gente nem fazia ideia. A mudança do paradigma de vida que começa a ocorrer através das crianças que estão chegando. E nós queremos aprender o óbvio. Não dá vontade de falar, tenha santa paciência. Tem que dizer, fulano, vai assistir uma palestra. E aí, a gente, então, se pergunta, se não for para um propósito existencial, qual o sentido da vida? Para que nós fomos criados? Nós não viemos para uma colônia de férias, onde você vai só para restaurantes, academia, parque de diversões, para o shopping. Não viemos também para um campo de concentração. Não viemos para sofrer. Nós viemos para descobrirmos o quanto já somos luz e iluminar o planeta. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas completou Jesus. Mas se o sal for insosso, o que há de salgar? Se sua mediunidade ficar insossa, o que você vai fazer com ela? Vai atrofiar na sua consciência. E aí, essa oportunidade, essa confiança que foi dada para essa época, para este planeta, não vai poder acontecer mais. Nós já sabemos disso? Não vai acontecer mais. Última oportunidade. Trabalhadores da última hora. E então, fora da caridade, não há salvação. Que caridade? A realização do nosso propósito existencial. E muitos médios, às vezes, ficam... eu queria descobrir o que eu vim fazer aqui. Eu queria saber o sentido da minha vida. E ele já é médio ostensivo. E está buscando o sentido da vida. O outro problema, que acontece da negação do trabalho mediúnico, é que essa oportunidade não vai acontecer mais. Para o planeta Terra, não mais. Será de regeneração. Regeneração não tem médio preguiçoso, nem inconsequente, nem irresponsável. Regeneração é espíritos regenerados. Não perfeitos, mas já conscientes de si. Perfeitos não, mas conscientes de si. Então, esse é um problema que acarreta. Outro, da não realização da atividade mediúnica, é que você fica com a mediunidade desequilibrada e como sofremos influência do mundo espiritual, pergunta Allan Kardec, influencia os espíritos em nossa vida? Muito mais do que possais imaginar. Tanto é que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quem irá nos dirigir, se não tivermos consciência e firmeza do mandato que nos foi confiado? Mentores é que nos serão. Os mentores estarão onde há a vontade firme e consciente do eu quero que a minha existência aqui vale a pena. Tudo que foi envolvido para que ela acontecesse. Tudo que foi envolvido, Angélica, nós não temos noção do tamanho das equipes que se envolveram, que se solidarizaram com a nossa causa
e acreditaram que nós podíamos vir. Um grande trabalho de amor foi realizado, foi feito. Estamos aqui porque fomos amados. Porque muitos disseram, vai, estamos aqui para te acompanhar, porque nós te amamos e acreditamos em você. E a gente simplesmente disse, eu não quero, eu tenho medo, não é isso que eu quero para a minha vida. A cada um, como disse Jesus, de acordo com as suas obras. E para finalizar, eu trouxe o prefácio, a mensagem do Espírito de Verdade. Desculpa. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deixei aberto aqui e eu vou ler para vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um ponto a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e dizei, do fundo dos vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Meus queridos, tomai da vossa lira e participai deste concerto. A lira é um instrumento. Você é um instrumento, nós somos um instrumento. Tomai da vossa lira, do que lhe foi confiado, e participe desse grande concerto universal, para ser a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Que tenhamos a responsabilidade para com a nossa existência. E que quando a gente sair daqui, a gente possa dizer, não sou mais o mesmo daquele que chegou. E então a gente conclui, mediunidade é dom ou é compromisso? É um dom ou é um compromisso? As duas coisas. Dom é uma habilidade inata, uma capacidade inata. Você nasceu médium, então já tem esse dom. E compromisso significa palavra dada, acordo realizado, confiança estabelecida. E então que a gente viva o dom e realize o compromisso, que tenhamos palavra para cumprir o que a gente se comprometeu. Que Deus nos abençoe e gratidão por essa oportunidade.